assim a palavra do Senhor. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Chama-me muita atenção, e os irmãos são alunos assíduos da escola bíblica dominical, e já houve diversos comentários aqui, acerca da existência de 3 cartas do apóstolo Paulo, direcionada à igreja em Corinto. Fato é que essa terceira, por algum motivo, se perdeu, mas para a formação do cânon sagrado, as 2 cartas que temos para a igreja em Corinto, que ela tem uma valia universal para a igreja do Senhor, ela é muito importante, elas. Então, o que nos chama a atenção aqui, Paulo está trazendo um cenário de uma corrida atlética, aonde existiam regras, e as regras, pelos competidores, precisavam ser obedecidas. Estaria inapto ou desclassificado aquele que simplesmente burlasse essa regra. De uma forma ou de outra, ele não obedecesse às regras. Então, Paulo está fazendo uma colocação muito contextualizada para a igreja de hoje. Ele vem nos dizendo, por isso, não desfaleçamos. O que ele está dizendo? Nessa corrida, você que está fazendo tudo direitinho, não se desfaleça por contemplar pessoas que se dizem do meio, mas que não estão obedecendo às regras. Há sempre um por isso que nos incomoda. Paulo teve um por isso. Qual é o por isso de Paulo? Era um espinho na carne, que há inúmeras especulações teológicas acerca do que poderia ser aquilo ali. Mas Paulo está dizendo que por maior que forem estas dificuldades, ele traz um conselho ímpar à igreja em Corinto nessa segunda carta. Porque na primeira carta, ele os trata como bebê. Ele faz dessa primeira carta um basilar para manter um relacionamento aprofundado com a igreja em Corinto e ensiná-los como proceder ante o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então agora, Paulo, nesta segunda carta, ele já fala como a homens espirituais, como alguém que tem entendimento e sabe o que é uma relação com Deus. Não é aquele perdido. Então, Paulo vem dizendo, por isso não desfaleçamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o que Paulo está querendo dizer? Que nessa caminhada, nessa trajetória, eu estou propenso a cometer algumas falhas. Eu posso errar. Herdamos uma herança pecaminosa, que muitas das vezes, o próprio apóstolo disse, que aquilo que ele deveria fazer, ele não fazia. Contudo, o que não deveria, ele fazia. Ou seja, o homem erra. O homem falha. Estamos num processo de aperfeiçoamento e buscando a perfeição nele, no Senhor Jesus Cristo. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, como nós ouvimos esse hino 193, por que te abates, ó minha alma? Note,
Esse hino é tremendo, eu já preguei sobre esse hino. Você vai ver a trindade humana, a tricotomia humana, dialogando entre si. A alma, que é o centro das emoções, está totalmente abatida pelas situações que ela está vivendo. E o Espírito começa a bradar para ela e questioná-la: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, confia nele. Esse hino é extraordinário. Se você parar para analisar devagarinho, te dou até um conselho para tu chegar em casa e começar a lê-lo devagarinho. Você vai ver que mensagem que esse hino tem. Por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus, confia nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo está dizendo que nessa trajetória do cristão, pode haver alguns percalços que trarão inúmeras dificuldades. Mas ele está dizendo que esse homem interior, essa alma, esse espírito, precisa estar em constante comunicação com Deus. E em meio a essas labutas da vida, eles saírem fortalecidos. O eu interior, o homem interior precisa todos os dias se renovar na presença do Senhor. Pelo viés da oração, pelo viés da leitura da palavra do Senhor, com um jejum. O homem interior não pode abdicar, irmãos, de estar constantemente debruçado na presença de Deus. Eu nunca vi, irmãos, e lhe confesso, eu nunca vi um crente bem-sucedido que não tenha os seus joelhos como de Tiago, o apóstolo, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, dá uma palavra tremenda para o destino do gentio em como servir ao Senhor. Todos, Paulo, Pedro, todos baixam a cabeça para a autoridade do Espírito Santo que estava na vida de Tiago. Considerados joelhos de camelos, de tanto que aquele homem orava, tamanha comunhão tinha com Deus. E ele nos trouxe liberdade para servirmos ao Senhor, não libertinagem, liberdade para servir a Deus. E eu louvo o nome do Senhor, que nesse ensino que Paulo está trazendo a esta igreja, localizada em Corinto, na Grécia, você vai observar que ele diz que esse homem interior, contudo, precisa todos os dias se renovar. Ei, eu quero te dizer, você só será bem-sucedido em 2025 se seus joelhos estiverem no chão. Você só será bem-sucedido em 2025 se você colocar no teu coração que você precisa se alimentar da palavra do Senhor. Se não, irmãos, as aflições da vida se multiplicarão. Encontrarão uma pessoa fragilizada e derrotada ante as labutas da vida. Paulo está dizendo que para que aquela igreja fosse poderosa, aquela igreja precisava mergulhar na presença do Senhor, ser cheia de Cristo e fazer total diferença naquela região, porque Cristo queria ganhar toda a Grécia. E aí que eu me pego a pensar, que diferença eu fiz nesse ano de 2024? Qual é a minha relevância no mundo espiritual? Será que eu não fiquei manquejando nessa trajetória e Cristo quis me usar poderosamente e eu não deixei? Eu quero te dizer, reveja seus conceitos, mergulhe na obra do Senhor, se dedique às coisas de Deus, milita essa milícia como bom soldado de Cristo, e você verá que as coisas fluirão a teu favor de maneira que te surpreenderão. O homem interior, irmãos, precisa estar em constante diálogo com Deus. E aí ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Note que Paulo diz que os percalços da vida, Paulo chama de leve e de momentânea tribulação, ou seja, vai passar. O que você está vivendo vai passar em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. A nossa fé será testada.
As dificuldades acontecerão, mas é a tua resiliência na presença do Senhor que vai demonstrar para aqueles que o cercam que você é luz nesse mundo, você é sal nessa terra. E prosseguindo Paulo, é a parte mais difícil para o homem cristão e para o homem não cristão. Porque Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem. Opa, calma lá. Como que é isso? Se eu contemplo o mundo diariamente com meus olhos. Só que Paulo está desafiando o Coríntio a sair dessa realidade mundana e começar a ter um prisma e uma visão espiritual. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas, aí aconselha, nas que se não veem. Irmãos, fé. Fé de que as barreiras cairão. Fé de que seremos bem-sucedidos no reino de Deus. Fé de que ganharemos muitas almas para o Senhor. Fé, irmãos, que Cristo pode e vai fazer. Então, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Aí ele dá uma dica. Por quê? Porque as que se veem são o quê? Temporais. E as que se não veem são eternas. Você está vendo a salvação, meu amado? Você está vendo a salvação, minha amada? Em olhos normais, não. Em olhos comuns, não. Mas num olhar espiritual, eu vejo o Yeshua subindo no Gólgota, enfrentando o lugar chamado a caveira, a cruz, para que eu e você pudéssemos, no seu chamado, adentrarmos as mansões celestiais. Como foi lido aqui nesse texto de 1 Tessalonicenses. É algo profundo. Paulo revela algo para a igreja que a igreja não conhecia. É o livro mais antigo do cânon sagrado, é 1 Tessalonicenses. Ele é anterior aos evangelhos, a nível escriturístico. Irmãos, Paulo revela algo para os irmãos em Tessalônica que surpreende. É algo muito profundo. E aí ele diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O que há por vir, irmãos, para a igreja do Senhor é muito superior aos melhores momentos que nós vivemos aqui na terra. Penso eu que aqui nós temos pequenos momentos que estão longe da realidade e da glória que viveremos na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que as ruas são de ouro. E os muros? Nós não adoeceremos. Nós viveremos constantemente na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que lá não precisaremos do sol, irmãos. Porque o fulgor, o brilho do rosto do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, nos alumiará. Sabe o que é alegria constante? Em saber que vai participar de um coro celestial, adorando aquele que entregou a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Eu me lembro, no início da minha fé, que nós cantávamos um corinho na igreja. Aquela igreja, Assembleia de Deus. Nós avançamos em muitas coisas. Que os homens sentavam separados das mulheres. O início da minha fé foi assim. Mas o pastorzinho que eu tinha, incauto na leitura, com dificuldade da leitura, ele sempre falava: irmão Elmo, o segredo é Jesus. E ele cantava: Jesus, 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 é para ele. Jesus, Jesus,
Senhor Jesus. Lembro-me da classe Deus Proverá. Estava eu lá na pequena classezinha, eu e mais uns 5 ou 6 irmãos, mas marcou a minha trajetória, marcou o meu início. Então, eu louvo a Deus, porque Paulo traz uma revelação aos irmãos em Coríntios, no versículo 2 do capítulo 5, ele diz assim: e por isso também gememos. Paulo diz que a nossa vida é composta por momentos, haverão momentos de choro, haverão momentos de alegria. Por isso nós também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Receberemos um corpo, irmãos, transformados, aonde a enfermidade não terá poder sobre ele, a tristeza não vai achar guarita nele. Sabe por quê, irmãos? Esse corpo vai ser preparado para estar na presença do Todo-Poderoso. Hoje, nós não temos essa condição, nós não podemos estar na presença dele, porque estamos num corpo que é mortal. Mas mesmo assim ele é tão bom, tão maravilhoso, que num culto como esse, ele se faz presente em nosso meio, para receber a tua adoração, para receber o teu glória a Deus, para receber o teu aleluia, para poder analisar a tua expressão de gratidão no primeiro dia da semana. Você estando na sua casa, louvando, bendizendo e engrandecendo ao seu nome. Amados e amadas, que você entre 2025 não focado nas dificuldades, não focando o seu olhar nas labutas da vida, mas começa a olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Você vai passar pelas tribulações e pela dificuldade, e você vai se enquadrar na palavra de Isaías: quando passarem pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não vão te consumir. Sabe por quê? O Todo-Poderoso estará contigo e será bênção para a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Olhe para o alto, que é Cristo Jesus. Amém. Prezado, você que ouviu a mensagem que hoje foi pregada, que a mensagem tenha chegado ao teu coração, não tenho dúvida disso, e que você possa tomar uma decisão necessária para que você tenha uma vida transformada. Que Deus continue te abençoando e você tenha a oportunidade de nos visitar e entrar em contato com a igreja através do telefone, através do QR Code, que você pode ter todas as informações referente à igreja. Que Deus continue te abençoando e que você tenha, de fato, aceitado Jesus e ter um posicionamento diante da presença de Deus para ter uma vida transformada e ir morar no céu. Em nome de Jesus, nós te abençoamos. Amém.